Em situação de emergência, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado a um hospital em Brasília após uma crise de soluços e vômito. Quem tem todos os detalhes está lá acompanhando, inclusive na frente do hospital é o André Anelli, nosso repórter, que vai nos trazer informações a respeito da situação da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e a perspectiva. Vai passar a noite no hospital? É isso, André Anelli? Boa noite, bem-vindo. É isso mesmo, Kobayashi. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal na tarde desta terça-feira e por volta de 4 horas ele deu entrada aqui nessa unidade hospitalar, o DF Star, uma unidade particular aqui na Asa Sul, em Brasília, com sinais então de pressão baixa e também com episódios de vômito. Ele já vinha sofrendo de soluços que inclusive quase provocavam episódios de vômito e na tarde então desta terça-feira, de acordo com relatos de familiares que estavam com o ex-presidente Jair Bolsonaro na casa onde ele cumpre prisão domiciliar, ele teve então um episódio mais intenso de vômito que teria atingido até mesmo uma distância de 2 metros. Quem deu esses detalhes foi o senador Flávio Bolsonaro. Ele conversou com a gente agora há pouco aqui na porta do hospital, deu detalhes então de que o ex-presidente Jair Bolsonaro encontra-se nesse momento com o estado de saúde estável, está em observação médica e sim, vai passar a noite aqui no hospital por conta então de todo esse surto provocado justamente então, segundo ele, segundo Flávio Bolsonaro, por mais uma sequela daquela facada sofrida pelo então candidato, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Por conta da necessidade de saída de casa, da necessidade de deixar então a prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio da sua defesa, por meio de uma nota, uma notificação assinada pelo advogado Celso Vilardi, precisou notificar o ministro Alexandre de Moraes, ele que é o relator de todo aquele processo no âmbito da suposta tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder e assim justificar essa vinda aqui para o hospital. Um trecho da nota diz o seguinte, abre aspas, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou neste momento episódio de mal-estar, pré-síncope e vômitos, com queda da pressão arterial, sendo necessário ir à emergência do hospital DF Star. Fecha aspas, portanto, essa manifestação direcionada ao ministro Alexandre de Moraes. E até por conta, então, do cumprimento, da continuidade do cumprimento da prisão domiciliar, essa nova vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro para a unidade hospitalar aqui é acompanhada de forte aparato policial. Nas imagens do repórter cinematográfico Alex Fernandes, você vai ver aqui à minha esquerda, à direita do vídeo, então, uma viatura da Polícia Penal posicionada, inclusive essa viatura, assim como outras, fizeram a escolta do ex-presidente Jair Bolsonaro para essa unidade de saúde particular aqui na capital federal. Além disso, tem também policiais militares estrategicamente posicionados ao longo da rua que dá acesso aqui ao hospital, também não apenas para garantir o cumprimento das restrições impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de, então, acesso ao ex-presidente, mas também para garantir a segurança aqui dos profissionais de imprensa, de alguns apoiadores que fazem vigília nesse momento aqui na portaria do hospital. Do outro lado, você vê, então, toda essa movimentação relativa principalmente à imprensa e apoiadores aqui em menor quantidade também fazendo essa vigília ao ex-presidente da República. A gente destaca, né, Kobayashi, inclusive você estava de plantão comigo nesse final de semana e vai se lembrar, quem assistiu a Jovem Pan também vai se lembrar, que o ex-presidente esteve aqui no domingo, nessa mesma unidade hospitalar. Na ocasião, ele chegou por volta de 8 da manhã e realizou, então, exames no sentido de resolver um problema dermatológico. O ex-presidente Jair Bolsonaro tinha cerca de 8 lesões marrons, uniformes, espalhadas pelo corpo. A partir de então, essas lesões na pele foram retiradas para a realização de biópsia, para constatar então a origem dessas lesões e também a gravidade, se essas lesões eram benignas ou malignas. Nessa mesma oportunidade, o ex-presidente também realizou exames de sangue
que apontaram, inclusive, para uma anemia, e o ex-presidente fez, inclusive, tratamento para reposição de ferro, para combater, então, essa anemia, e já havia sido constatado também, através dos exames de sangue, através dos exames de pressão, uma baixa pressão arterial do ex-presidente da República. Como disse agora há pouco Flávio Bolsonaro, o senador, um dos filhos do ex-presidente da República, Bolsonaro encontra-se nesse momento numa situação estável de saúde, é observado pelos profissionais que o acompanham, o médico que acompanha mais de perto a situação do ex-presidente da República, o cirurgião Cláudio Birolini, ele está a caminho aqui de Brasília, no sentido de fazer novamente esse acompanhamento do ex-presidente da República. Esse profissional esteve, inclusive, no domingo, aqui com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora, menos de 48 horas depois, então, desse procedimento médico ao qual o ex-presidente foi submetido no domingo, para tratar questões de origem dermatológica, agora o ex-presidente dá entrada novamente no mesmo hospital no qual foi atendido no final de semana, dessa vez então com problemas gastrointestinais, apresentando soluços, um episódio de vômito que foi assustador, de acordo com o que foi descrito pelo senador Flávio Bolsonaro, chegando a atingir 2 metros de distância, um vômito a jato, e também falta de ar, pressão baixa. A gente segue acompanhando toda essa internação aqui direto do hospital em Brasília. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, ao vivo diretamente de Brasília. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Hoje conosco a Dora Kramer e o Cristiano Vilela, chegando para analisar os principais assuntos. Esse, um assunto de agora há pouco, Dora Kramer, que tem os seus reflexos também na política. A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que de alguma maneira pode comover a população, aumentar a pressão pelo PL da anistia, que tem sido assunto no Congresso Nacional. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito, inclusive, e também todos os desdobramentos em relação à justiça também, que tem que ficar informando que foi ao hospital, o ministro Alexandre de Moraes dando ciência à Procuradoria-Geral da República. As análises de Dora Kramer. Boa noite, Kobayashi, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Só, em tese, claro que uma situação como essa, ela reforça a possibilidade de uma prisão domiciliar. Mas tudo isso, gente, vai ter que ser muito bem examinado, porque agora vem o médico de São Paulo, como a Anelli colocou aí para gente, já veio no domingo, veio agora, vai dar um diagnóstico, vai fazer um exame mais completo, e isso também demora um pouco, essa decisão sobre aonde ele vai ficar. Eu acho que o reflexo maior é sobre isso, né? A questão da anistia, ela não passa por aí. Claro que sempre tem uma questão mais emocional, mas deputados não vão votar pensando na situação, quer dizer, a onda, digamos assim, a votação da anistia não será mais ou menos favorável por causa da situação de saúde. A situação de saúde, sim, diz respeito à maneira como vai cumprir. Agora, quero lembrar, estava lembrando aqui, que o Roberto Jefferson, o ex-deputado Roberto Jefferson, ele tem um estado de saúde muitíssimo delicado. Ele cumpriu, hoje ele está em prisão domiciliar, mas ele cumpriu parte da pena, que eu já não me lembro de quanto tempo é, mas ele ficou no hospital muito tempo, ele ficou na prisão mesmo, teve alguns pedidos de prisão domiciliar negados, porque a justiça compreendeu na época que na prisão havia condições. Então, isso também pode ser determinado em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Realmente é uma questão médica, obviamente que a gente percebe, não há como negar que a situação do presidente Jair Bolsonaro é uma situação que precisa de cuidados. Eu não vou dizer, não sou médica, delicada, isso o médico é quem vai dizer. De qualquer maneira, voltando da primeira questão, acho que a repercussão política, ela não tem, acho que sim, uma repercussão jurídica. Falando em repercussão jurídica, então, vamos ouvir o Cristiano Vilela. Cristiano Vilela, tem aí todo um arcabouço de documentos, né, médicos, inclusive, vários exames, várias idas ao pronto-socorro, esse cenário de sequelas depois da facada, principalmente. Tudo isso vai servir ao ex-presidente para
pedir uma prisão domiciliar em definitivo, caso o processo se encerre, não haja mais recurso, caso haja de fato um cumprimento de pena, evita do ex-presidente ir para uma prisão? Cristiano Vilela, boa noite, bem-vindo. Uma ótima noite, Koba, Dora, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o que pode eventualmente justificar uma prisão domiciliar ou a manutenção da prisão domiciliar, mesmo após a decisão final, né, no sentido de que ele seja preso e vá cumprir esses 27 anos de prisão, é justamente a questão de saúde. E aí, nesse sentido, vai precisar realmente ter uma prova contundente, robusta, laudos médicos, uma argumentação médica robusta, eventualmente o judiciário vai nomear uma perícia, vai fazer alguma solicitação adicional para que tenha segurança, que tenha clareza do real estado de saúde do ex-presidente. Agora, numa situação como essa, onde de fato existe essa comprovação, que não é simples, não é qualquer atestado que você vai realmente levar e justificar uma medida como essa. Tem que ser uma medida de fato robusta, comprovada com uma fartura de elementos. Agora, uma vez comprovada, é adequado que, de fato, haja esse cumprimento de prisão domiciliar, lembrando, além de tudo, que além de um réu comum que já teria esse tipo de benefício, uma vez comprovado, se trata de um ex-presidente da República. Então, é importante ter cuidado realmente na tratativa, até pensando nas repercussões sociais que isso vai ter. Então, mais do que nunca, é importante o judiciário fazer essa análise dos elementos que, no final das contas, o que vai valer é realmente a comprovação médica e a palavra dos profissionais.